Oi, gente. Tá me escutando direitinho? Eu sou a Lorena, da Confradelas. Hoje é a penúltima live aqui do Mergulho na Cerveja. Live Cervejeiras e Mares Nordestinos. E amanhã quem vai ser entrevistada vai ser a Carol. Foi ela que fez todas essas entrevistas. E aí a Hannah, que é a nossa colega e que trabalha no congresso com a gente, que vai entrevistar ela. Vocês vão me perdoando aí, porque é a primeira live que eu tô fazendo. O convidado de hoje é o Fernando, que é o marido da Ká. E aí por isso a gente decidiu que é melhor é, eu entrevistar ele do que ela. E aí se vocês tiverem alguma pergunta pro Fernando, vão colocando que no final a gente para ler todas elas. Fef já entrou, cadê o Fef? Não, que ela tá. Oi, Fê! Lore! Peraí que Tá eu me tô com. escutando direitinho? Tô. Agora vamos fazer um testezinho rapidinho. Deixa eu tentar fazer sem o fone. Tá. Fala alguma coisa. Eco. É, dá pra ler. Tá? Dá. Tá? Dá, mas fica mais ou menos, Fê. Pelo menos pra mim aqui. Não, vou botar esse negócio aqui. A gente esqueceu A gente tava lá na Capitosa, tipo, deu 4h20, a gente falou, cara, ou a gente fica aqui pra live ou a gente vai pra casa agora. Tipo, aí, não, beleza, vamos pra casa agora. Aí eu saiu correndo e aí chegou aqui e putz, esqueceu o fone de ouvido. Que a Carol levou as coisas tudo lá pra fazer as lives lá, né? Aí. Ah, vai dar certo. Não, eu tava num canto que eu ia fazer, mas aí já deu errado, aí eu vim aqui caçar outro canto da casa. Ei, Fê, tá escutando direito? Tô. Eu queria te perguntar, antes de tudo, como que tá sendo pra ti os bastidores das lives? Eu vejo quase todas, né? Tem algumas que eu não vejo, assim, eu não vejo a live na hora, ao vivo. Mas eu compreendo completamente pelas a parte da Carol, as reações da Carol. Porque assim, quando a gente estava em Guaramiranga, por exemplo, eu não queria ficar dividindo a banda com ela, né? Acabou que deu tudo certo, tal, mas eu não queria ficar dividindo a banda com ela. Aí ela tentava fazer sem eu do lado ali, ela tentava fazer sem o fone de ouvido para poder eu ver e ouvir lá junto com ela, mas não rolava, né? Porque ficava com eco, e tal, não sei o quê. Aí eu ficava só do lado, eu ficava meio que vendo a live por Reação ela dela. e a reação dela. E lá na Capitosa também, porque a gente fica na mesma sala, né? Tem a mesma sala que ela faz. E aí quando eu quero ver, porque tem o delay, né? Quando você tá fazendo a live para quem tá assistindo, tem uns 30 segundos de delay. Aí também, eu ia ver lá fora, não dava para ver, né, na mesma sala que ela, porque por mais que eu colocasse fone de ouvido, para não atrapalhar, ela falando aqui, falando 30 segundos na frente, tá, então eu tinha que sair. E aqui em casa era mais tranquilo, né? Era só fazer o trabalho de ficar servindo cerveja para ela, arrumando a rede quando dava problema. Foi tranquilo. Deixa eu me apresentar aqui, Fê. Eu sou a Lorena. Espera, que eu tô escutando um eco aqui sobre a minha própria voz. Pronto.
a Lorena, da Confraria, uma das fundadoras. Estou no membro do conselho. A Confraria delas é uma confraria que combina de mulheres e está há 3 anos, um pouco mais de 3 anos. A gente realizou o congresso na igreja em 2018 e a gente ia realizar de novo, porém com o corona, né? E aí a Carol apareceu com essa ideia maravilhosa da gente fazer essas lives. E aí ela tomou a frente da entrevista com a galera. E eu e a Hannah e a Dani, a gente ficou ali nos bastidores. Falou, Fer? Eu tô me escutando. Estranho. Prestar atenção. É isso. Ainda. Não, alguém. Enfim. Não tá chegando para. Não tô testando nada. Vou aproveitar que tem pouca gente para então vou encerrar e fazer de novo. Pode ser? Não estou ouvindo. Eu estou me ouvindo. Não, mas é porque. Peraí, pessoal. Peraí que vai dar certo. Live, né, gente? Sempre tem alguma coisa. Eu tô sem som total. Não, eu estou escutando alguma coisa. Estou escutando a Cá. E eu? Pronto. Agora deu? E... Deu, acho que tá certo. Tá bom. Deixa eu ver como a Carol aguenta. Faz aquele negócio de lá. Bom, meu nome é Fernando, para quem não me conhece, sou cervejeiro, né? Primeiramente cervejeiro caseiro e agora montando uma cervejaria, né? Tenho alguma experiência com cervejaria profissional. Sommelier de cervejas desde 2014 e juiz, BJCP, que mais? E atuando agora, né? Começando a empreender no mercado mais uma vez, né? A gente teve um bar em 2016 até 2018 e agora estamos construindo uma cervejaria, né? Cervejaria Capitosa aqui em Fortaleza. E acho que é isso, né? Para me apresentar brevemente, para quem não me conhece. Sei, como foi teu primeiro contato com cerveja artesanal? Quem foi que te apresentou? Foi numa viagem? Como é que foi? Não, fui eu mesmo curioso em casa. Foi Cansou de ir pra escola e foi. tudo, cara, não, foi por acaso. Tudo começou em 1998. 98, século 20, anos 90. Eu tinha voltado a morar em São Paulo para fazer faculdade, né? Tinha começado a faculdade naquele ano, tinha ido morar sozinho e vai fazer supermercado, né? Depois de morar
18 anos na casa da mãe, vai fazer o supermercado, comprar um monte de porcaria que não podia Não comer precisa. antes. Não, fazia desforra. Fiquei um ano comendo porcaria. E aí eu sempre ia lá comprar minha cervejinha, né? Vamos lembrar, a gente está falando aí de anos 90, né? Não existia Ambev ainda, existia o que a gente chamava de a guerra das cervejarias, né? Brahma era Brahma, Antártica era Antártica. A Brahma patrocinava o Ronaldinho Fenômeno, a Antártica patrocinava a Globo, e aí a Brahma ia lá e comprava todos os. No Jogo do Brasil, a Brahma ia lá e comprava todos as propagandas na beira do campo, e aí na hora de filmar o jogo, a Globo fazia de um jeito ali que não pegava as câmeras, era horrível. Mas enfim, era a guerra das cervejarias, né? E aqui em Fortaleza tinha aquela história da Brahma lá, da cervejaria Astra lá do Papicu, lá onde é o Rio Mar hoje em dia. Tinha aquela história que ela era salgada, era ruim, né, tal. E aqui em Fortaleza, quem sabia o que estava fazendo bebia Antártica, né? Quem sabia, quem bebia, não, hoje eu só tomo Antártica, porque Antártica é boa e tal. E eu tinha uma coisa que essas cervejas realmente eram diferentes, né? Elas tinham variação de um lugar para o outro e elas tinham variação entre elas, principalmente até porque eram concorrentes mesmo. E eu gostava da Brahma de São Paulo, eu gostava muito. Eu gostava de ir para São Paulo e tomar a Brahma de São Paulo porque era uma cerveja que me agradava muito, eu achava ela muito gostosa, muito diferente da Antártica que eu tomava aqui, principalmente da Brahma salgada que tinha aqui, né? Eu notei Eu isso quando sei eu que. fui pra Juiz de Fora. hum, Tava todo mundo bebendo Brahma, eu olhava Brahma, Como gente, é assim, né? Brahma. Brahma é tão ruim, mas não, era boa, E era uma aí eu cerveja que eu bebi gostava. com meus primos e era ótimo. Eu falei, o que é isso? O que é que não tem cidade, assim? É, e além de tudo, na época elas eram mais gostosas mesmo, elas tinham mais sabor, mais característica, enfim. Enfim, numa dessas eu ia lá no supermercado, fazer minha compra, fazer minha desforra de estar morando sozinho e comer Rebeldia. porcaria, fazer as porcarias que eu não comia em casa. Aí sempre ia lá comprar minha cervejinha, né? Comprar meu pacotinho de Brahma pra ter em casa. Era o Pão de Açúcar, né? E era uma coisa assim, acho que eles fizeram uma vez só, fizeram uma importação uma vez na vida. Mas estava lá, a gôndola de cerveja, tinha lá Brahma, Antártica, Skol, Bavária, Krill, Skin Cariol, tal, não sei o quê. Tinha uma Guinness, tinha umas latinhas de Guinness, e não era nem aquela Guinness Draft que eles mandam para fora hoje em dia, né? Era uma Guinness Foreign Stout, ou enfim, o que quer que seja que fosse o produto de exportação deles na época. Não era aquela Guinness Draft de 4% que eles estão mandando hoje em dia. Vamos provar, né? Guinness, nossa, cerveja inglesa, que legal. Escura. Eu peguei. Eu lembro até hoje, era R$ 3 a latinha. R$ 3. Eu peguei, tipo, uma ou duas latinhas. Numa época que a Brahma Antártica e Skol custavam 50 centavos, né? Vale lembrar. Mas enfim, em vez de comprar uma casa, não, vou comprar uma ou duas para provar. E aí levei para casa, pus na geladeira, 98, hein? Lembrem, garotos. E coloquei na geladeira, fui tomar, abri para tomar, coloquei numa canequinha, eu lembro, uma canequinha azul que tinha lá em casa que eu usava para tomar café com leite, sabe? Ah, não, tem que tomar na caneca, né? Diferente, vou tomar na Copa Americana, cerveja dessa. E aquela coisa que todo mundo fala, né? Você dá aquele primeiro gole, uau, uou, né? Que coisa Diferente. torrado, nossa, que coisa diferente. Nossa, eu lembro que eu tomava aquilo com gosto, eu falei, nossa, jamais imaginei que cerveja podia ser, né, uma coisa tão surpreendente dessa. Isso em 98, né? E aí passei a ter interesse, passei a ter curiosidade. Pausa aí de uns 2 anos, tomando muita Skol, muita Brahma. Em 2000, andando na rua, 2000, 20 anos atrás, por acaso, andando na rua, num dia de fim de semana, no meio da tarde, lá em São Paulo, eu descobri um bar, um pub irlandês, genuíno, o dono é irlandês mesmo, é um lugar onde os gringos que vão trabalhar em São Paulo, que geralmente ficam lá pela região dos Jardins, frequentam mesmo, que é o O'Malley's. Lugar que até hoje é um lugar para você ir tomar chopp inglês em São Paulo, fresquinho, bom, porque lá tem um giro bom. Entrei, olhei e falei, nossa, será que tem aquela Guinness que eu tomei há 2 anos atrás, né, no supermercado, né? Entrei para provar.
E, de novo, curiosidade levou pra. Aí eu descobri a Old Speckled Hen, né? Hoje em dia eu sou maior fã de Best Bitter e eu acho que eu sei por quê, né? Tinha lá, eu tomei Old Speckled Hen, aí tomava Guinness, e assim, era caro, né? Aí já não era mais R$ 3, era R$ 15. Vamos falando de 20 anos atrás. Então, eu na faculdade, né, estudante, mas eu gostei, tipo, eu ia lá uma vez por mês, né? Juntava um dinheirinho, ia lá uma vez por mês só tomar um, dois pints, porque aquilo ali é uma coisa que eu gostava muito. Ô, Pagava Males. a experiência, né? Isso, pagava a experiência. Eu sentia falta da minha Old Speckled e uma guinezinha depois para. Pronto, eu ia lá fazer isso e ir embora. E isso foi, né? Os anos 2000 foi isso, né? Curiosidade, sempre que tinha uma coisa ou outra. Né? Em São Paulo, na época, devia ter o quê? Uns três, quatro lugares para tomar cerveja. Né? Na época era cerveja importada, né? Não tinha cerveja brasileira, artesanal, era cerveja importada. São Paulo devia Uhum. ter uns três lugares, né? O Frangox, surpreendentemente, eu só fui, acho que anos depois. Tinha o Asterix, que também é um bar que existe até hoje. Hoje em dia é enorme ali na Paulista, perto do Praia Paulista. O Asterix, na época, era uma portinha desse tamanho, aquela coisa, para quem conhece, sabe? Você tá, não, Uhum. vamos conhecer São Paulo com um morador que conhece as portinhas, que você tem as coisas lá dentro surpreendentes. O Asterix era uma delas. Tinha uma carta de cerveja também que era uma bíblia. Isso há 20 anos atrás, nos anos 2000. Também, comecei a frequentar lá com mais frequência e tal. Ia lá, tinha as novidades, cerveja belga, cerveja. Devia ter uma padaria tinha uma padaria na Zona Sul, perto de onde eu morava, que tinha umas garrafas lá também, mas fechou em pouco tempo. E tinha uma Bales, né? Então, os anos 2000 foram isso, né? Claro, conhecimento estruturado, eu não sabia que a Uzbek Orhana era uma Best Bitter, imagina, era uma ali. Eu sabia que era uma Sabia que ale. gostava, Sabia né? que eu Você sabia que gostava, sabia que era uma ale. Eu falava, as ales são um pouco diferentes das lagers. Os motivos eram ótimos, a diferença que eu vi era outra, mas tudo bem. Em 2000, isso foram os E anos aí, quando é 2000, né? que. Hum. É, em 2010, eu voltei a morar em Fortaleza. Eu vim pra cá, né? Tá, tinha aquele interesse, era uma coisa que eu gostava, né? Experimentar cervejas diferentes era uma coisa que eu gostava e, enfim, voltei pra cá, motivos, Não tinha nada. né, trabalho. Tinha o Bumerangue. Eu sabia que tinha um lugar chamado Bumerangue que eu nunca tinha ido na época, né? Acho que era a única coisa que tinha em 2010. E eu um belo dia eu tava no meio do trabalho. Sabe quando você tem flashback de lúpulo? Alguém já teve flashback de lúpulo? Você enche a cara de IPA no final de semana, de repente você tá trabalhando, no meio da semana vem um cheiro, um gosto de lúpulo do nada. Eu conheço muita gente que já Aham. teve isso. Eu lá trabalhando do nada, falei, nossa, que vontade de tomar uma Guinness. Isso depois de morar, tá assim, mais de um ano morando aqui sem ter tido mais contato com Uhum. cerveja. Até eu ia para São Paulo de vez em quando, a trabalho ou a passeio, e dava um pulinho no Asterix, em algum outro bar de cervejas. E não, eu vou provar esse Asterix. Aí fui no Asterix, No o bumerangue. Boomerang, né? Depois de muito tempo morando aqui, alguns meses, se bobear mais de ano, eu fui lá no Boomerang. Aí, pô, legal, vi cerveja, né? Era carinho e tal. De novo, tomava tudo que eles tinham lá no cardápio, né? Tudo que eles tinham lá para oferecer, fazia, toda vez que chegava lá, fazia minha, Café. tinha, fazia minha listazinha de cervejinha que eu queria tomar e tal. Mas, de novo, todo um conhecimento muito pouco estruturado, né? Eu sabia do que eu gostava, era que nem europeu, quando você pergunta estilo para europeu, ele fala, gostou ou não gostou? Né? Minha ida para o bar era de cervejas era isso, né? Não tinha conhecimento estruturado do que era estilo, sabia que eu gostava e sabia que eu não gostava. E ia muito para São Paulo, né? E a trabalho ou a passeio mesmo, né? Tenho amigos lá. Uhum. E comecei a ir no EAP lá também. É engraçado, eu morava perto do EAP, mas eu só comecei. A primeira vez que eu fui no EAP, eu já estava morando aqui. E aí comecei, bom, papo vai, papo vem. Eu descobri que
como aqui não tinha muita opção do que tomar, enfim, eu não tinha. Ou eu trazia cerveja de São Paulo, ou eu trazia, eram poucos lugares que vendiam, não tinha muita opção, eu descobri que eu gostava de IPA. Aí tinha pouca IPA lá no Boomerang, também era o único lugar que tinha, não ia muito lá, era caro. Eu comecei a assinar, eu comecei a fazer clube de assinatura, que entregava aqui, enfim, né, já para ter mais um pouquinho de acesso. Mas aí eu descobri que dava para fazer cerveja em casa, né? De repente eu eu tinha muito disso, né? Não tem como comprar aqui. Eita, acelera que já passou 20 minutos. Enfim, Tem como não tinha muito acesso à cerveja aqui, eu pensei, não, para muitas outras coisas eu já fiz isso, mas eu vou fazer em casa, né? Vou aprender, vou ver se dá para fazer em mais como casa descobriu que podia fazer cerveja em casa. na Porque quando me internet. contaram, eu fiquei, ah, cerveja em casa, e pode. Ah, E tem, eu pô. sempre fui muito curioso, né? Eu já era curioso, já gostava de cerveja há muito tempo, né? Eu já sabia um pouquinho do processo, como é que era feito e tal, que era de cereal, que era. E aí eu comecei a provar, às vezes dá pra fazer em casa, em baixa escala. Aí eu descobri que não, tinha loja de insumo, tinha os negócio chamado homebrewer, o pessoal que furava as panelas e fazia, tal, não sei o que. Pô, comecei a estudar, Isso eu já tava namorando a Carol. Eu já tava namorando a Carol, isso foi mais ou menos quando a gente começou a namorar, assim, no começo do ano, no carnaval. E aí eu falei, ó, vou começar a fazer cerveja em casa, né? Tá. E aí foi um ano estudando, vendo como é que ia fazer, porque é muita coisa, né? Muita informação. Para quem está chegando, né? Quem faz cerveja sabe disso. Quando você está começando, é muita informação. Principalmente quando você está só. Eu estava sozinho aqui, não tinha servo, não conhecia ninguém aqui que fazia. Para mim, eu era o único. No meu universo, eu era o único. Então, eu tinha que ir atrás de toda a informação sozinho. Né? E foi um ano para ver. Aí eu acabei, não, vou comprar um kit de equipamento pronto para poder. Para não precisar. Essa coisa do equipamento, né? Eu não precisar, porque também tem que aprender muita coisa, tem que fazer, tem que planejar, tem que não sei o quê. Vou comprar um kit de equipamentos prontos para focar na parte de produção mesmo, né? No processo, tal, como é que faz. E aí, passou um ano eu vendo vídeo e aprendendo enfim, querendo, Autodidata, me total. preparando, e me preparando para fazer. Nossa, Xará, Fernandão. E aí, é, eu tava Aí a Carol, chegou no final do ano, a Carol falou, ei, você não vai começar a fazer cerveja não? Tipo, eu já contei pra todo mundo que meu namorado faz cerveja, caramba. Só falta Tá bom. fazer. Só falta fazer. Aí eu dei uma forçada aí e aí comecei a fazer. Aí fiz. Comecei no final de 2012, ficamos 2013. A Carol veio morar aqui, né? A gente foi morar junto. Ficamos o ano inteiro aí fazendo, enfim, fazendo cerveja. As cervejas estavam saindo muito boas. Foi uma coisa que a gente vai chegar lá, Barrozinho, logo mais. É uma coisa que foi dando muito certo, foi uma coisa que eu realmente me entusiasmei, o resultado era muito bom e a gente estava, enfim, e no trabalho eu já estava é, tava rolando uns papos, eu não sabia se ia continuar, tal, e aí no começo de 2014 a Carol foi passar uma semana em São Paulo, uma ela já não estava mais trabalhando para a empresa que ela trabalhava em São Paulo e a chefe dela tinha mudado para uma outra empresa, enfim. Ela foi sair um dia para jantar com a chefe dela e ela me liga do um dia à noite do nada e fala: Ó, você estava em dúvida se ia. No dia anterior, Fernando da Cunha Bastos estava em Blumenau, esse que acabou de entrar aí, estava em Blumenau, me ligou e falou: Xará, vem pra cá, vamos fazer uma pós em tecnologia cervejeira aqui na Escola de Cerveja de Malte, que acabou de abrir. E as instalações aqui são muito boas, são muito massa. Vem pra cá, estamos aqui. Cara, não tem como, eu moro em Fortaleza. Como é que eu vou ficar indo a cada 15 dias? Eu vou ficar indo pra Blumenau durante 2 anos, não vai rolar. E aí, no dia seguinte, a Carol me liga e fala: Ó, seguinte, recebi uma proposta irrecusável de emprego aqui em São Caetano. E se você quiser sair da empresa pra gente, pra fazer essa pós lá em Blumenau, tipo, a hora é agora, a gente tem que decidir.
E foi papum, a gente Deu decidiu na hora, em certo. 15 dias a gente tinha voltado para São Paulo, porque daí para ficar indo para Blumenau de São Paulo a cada 15 dias era tranquilo, o duro era ficar indo para aí. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, né, nesse meio tempo, estava começando o curso de sommelier, que a Carol já tinha feito, e eu me inscrevi por me inscrever, né? Falei, vou fazer um curso de sommelier para realmente. Então, tu fez os dois juntos? Eu fiz os dois juntos, né? Eu cheguei em São Paulo, começou o curso de sommelier. Eu cheguei em São Paulo no sábado, na segunda já tinha aula. E eu comecei a fazer o curso de sommelier da Damens. Eu falava, não custa nada, porque vai servir para eu estruturar o conhecimento e vai me ajudar na parte de cervejaria, né? Na parte de técnica cervejeira. E dito e feito, fiz o curso. Foi muito bom, foi muito legal. Eu aproveitei bastante, foi muito melhor do que eu tinha imaginado. O curso foi um curso que acabou. Após foram 2 anos, né? O curso de sommelier acabou em 2014, acabou acho que uns meses, durou uns 2 meses, 3 meses. Enquanto eu fazia a pós, né, em 2014 já foi ter o Campeonato Brasileiro de Sommelier de Cervejas, né, lá em São Paulo. E aí, bom, vamos escrever, vamos, né? Não custa nada. Você faz uma Tá fazendo provinha. nada, né? Não tô fazendo nada. Era uma provinha escrita para ir para classificar para as outras fases, tal, não sei o quê. Eu falei, não, beleza, eu sou bom de fazer prova. Sou bom de fazer prova, sou bom de vestibular. Se eu fizesse concurso, eu era juiz, mesmo sem ser advogado. Fui fazer, foi tranquilo, passei na prova, tal. Lembro que eu fui uma puta ressaca fazer a prova. Nossa, eu fui o primeiro a entregar porque eu queria sair logo de lá, que eu tava passando mal, tal, não sei o quê. Mas eu passei na prova, né? Eram os 40 primeiros, aí chamava para a segunda fase, né? Segunda fase era tasting. Na época era só tasting. Hoje em dia tem off flavors também, mas você tinha você recebia 8 amostras, né? E você tinha que falar o estilo segundo o BA, o guia do BA, né? Do Brewers Association. Sem cola. Você tinha que estudar. Então lá vai eu ficar estudando guia. Fui bem fazer a final. Não fui bem, não. Aí lá, vai lá ficar estudando, né, estudando guia, decorando, tal, e a Carol ali de técnica, né? Ela pegava, botava o BJCP embaixo do braço, ia no Zafari, que é um supermercado lá que tem a gôndola de cerveja, eu falava que era a Disneylândia, comprava tudo que era referência de estilo tal, embrulhava tudo para eu não ver, botava tudo na geladeira, fazia os testes, a gente, né, eu lembro aí tinha até aquele filme Whiplash, né, que o moleque que toca bateria, que aí o professor dele fala, você tá atrasando, adiantando, eu não sei, tá atrasando, adiantando, era que nem eu lá, é do Bel, ela chegava, é do Bel quadrúpel, eu não sei, é do Bel quadrúpel, do Bel. Carol, técnica, coach ali. Enfim, por quê? Né, por que tudo isso? Porque o Mundial ia ser no Brasil. O Mundial de Sommelier de Cervejas. E os 10 primeiros colocados, ou eram 20, acho que eram os 20 primeiros colocados, ou 10, não lembro. Era bastante vaga, porque como ia ser no Brasil, ia ter bastante vaga para brasileiro. Então eu falei, bom, vamos lá. São 8 amostras. Eu vou me preparar aqui para acertar 4. Porque se eu acertar 4, não é possível que eu não consiga me classificar para o Mundial. A ideia era essa, me classificar para o Mundial. No dia lá, eu acertei 4. Só que não é que isso me classificou para o Mundial, eu fui o que mais acertou. É difícil pra caramba essa prova. Tipo, as pessoas não é muito. Eu lembro que né, a gente entra, você faz o tasting e tal, depois a gente saiu, ficou esperando numa areazinha lá fora. E aí foi organizado pelo ICB, né? Aí foi o Alfredo lá na frente, né? Aí volta todo mundo, entra lá na salinha e vai o Alfredo falar quem foi os 5 classificados para a final, né? Aí o primeiro nome que ele fala, Fernando Fernandes Chaves. Eu olhei assim e falei, não, tá errado. Tipo, tá errado, você tá louco. Tipo, não. Tem direito. Eu tava conversando. Sabe quando você sai da prova e começa a conversar com a galera e você fala, puta que pariu, eu tirei 0.
Foi mais ou menos Aham. isso aquele dia. Os caras falaram, não, mas é porque a Maria de Souza, ela tá fora do estilo, mas ela é tão não sei o quê. Eu, caralho, não acertei nada, mas na verdade não. Eu tinha cumprido o meu objetivo de metade das amostras, só que isso me pôs na final, né? Nossa, aí a gente voltou pra casa, eu, caramba, né? Caramba, voltamos pra casa. E agora, né? Como é que vai treinar pra final? Tipo, a gente não tinha se preparado, né? Não, vai ter que fazer apresentar cerveja, vai ter que se apresentar para a banca, e tal. Mas Mas não. como é a final do Mundial? A Então, diferença entre. no meu ano, porque assim, a semi, né, foi o tasting. A final era você subia, né? Você era chamado, ficava os cinco ficavam num quartinho lá. Era o Gil Lebre, que acabou ganhando aquele ano. Ixi, eu não vou lembrar de todo mundo, tá? Depois eu. Mas tá, os cinco ficavam numa salinha e eles iam sorteando e chamando um por um. E adivinha quem foi o primeiro também, né? E sortearam, subi eu primeiro. E assim, você sobe, tinha duas bancadas, né? Você sobe, tinha uma bancada do lado esquerdo, que era os juízes técnicos, e a bancada do lado esquerdo, que era os juízes de serviço. E no meio tinha uma mesa de bar com quatro clientes, na verdade eram convidados que estavam lendo um script para você, era o mesmo para todo mundo. Aí você primeiro se dirigia para uma mesa, você fazia a degustação de uma cerveja, você tentava adivinhar o estilo e cada um fazia uma pergunta técnica. Beleza, né? Aí você se dirigia à mesa e tinha uma prova de serviço que é a outra mesa que eles iam julgar. Eles não interagiam, eles só. Aí você tinha que servir chopp, você tinha que responder perguntas, eram sempre as mesas, indicar harmonizações e tal. Eu fui. Eu tava nervoso para um caramba. E bom, enfim, o resultado. Final do dia eu fiquei em quarto lugar, foi mó legal. Quarto lugar do Campeonato Sommelier de Cerveja, nem imaginava nem pro. Imaginava Isso, nem ir, né? não imaginava nem ir, imagina. E isso deu vaga para disputar o Mundial 3 meses depois, que foi uma experiência muito bacana mesmo, muito legal. O Mundial completamente diferente, tinha várias provas escritas, de harmonização, escrita, tudo no mesmo dia. Né? O Mundial é todo disputado no mesmo dia, então tinha prova escrita, prova de harmonização, prova de é, rótulo, né? Aí você já tinha que descobrir o rótulo da cerveja. Tudo bem, mas pelo menos aí tinha cola, né? Mas eu digo que eu fiquei como é que é no Mundial, eu fiquei fui pra semifinal, né? Porque todo mundo foi pra Uhum. semifinal, tipo, só quem passou pra final foi pra final, mas enfim, é isso que eu digo. Isso Eita. foi Aí tu, 2015. Aí aí tu fez o curso de sommelier, tu fez o curso de tecnologia. Aí que horas que tu decidiu fazer a prova lá de juiz do BJCP? Como é isso que foi foi mais essa prova? recente. Isso foi bem mais recente. Mais agora. Isso foi num festival, foi num. A gente já estava de volta aqui, né? Primeiro só uma coisa, em 2015 a gente estava ainda em aberto, a gente queria montar um brewpub, né? A nossa ideia era ter um brewpub, nosso modelo de negócios era um brewpub, só que estava em aberto ainda onde a gente ia fazer isso. A gente não tinha vínculo nenhum com lugar nenhum, a gente poderia abrir em qualquer lugar. E a gente veio para cá em 2015, em abril, eu acho, e foi atrás foi até com o Neudson, com o Serginho, com os meninos do Lupulento, né? A gente foi atrás de algum lugar para fazer uma cigana, né? Para tentar. Sim, Barrozinho, sou juiz BJCP. E para tentar um lugar para fazer uma cigana, né? E a gente viu, não achou lugar nenhum e a gente viu que. A Carol olhou para cara do outro e falou: não, a gente tá. É para cá que a gente tem que vir, né? A gente conhece a cidade, eu tenho família, enfim, pra gente vir pra cá é muito. É uma mão na roda, né? Porque eu morei metade da minha vida aqui. Enfim, se é pra ir pra algum lugar pra abrir uma cervejaria, vamos, né? Se tá em Um aberto, lugar vamos pra familiar. Fortaleza. A gente voltou pra cá e começou. E aí, nesse meio tempo, surgiu o Bru, né? O Bru, o que era pra ser. A ideia era ter um Brew Pub, depois expandir pra uma cervejaria maior. Nesse meio tempo, a Carol, acho que isso é mais para entrevista da Carol amanhã. Teve o Bru, né? E o estágio que ia ser o estágio Brew Pub foi o Bru, na verdade, né? Que era o estágio que a gente ia
sentir o mercado, tatear, ver como enfim, seriam as coisas e para partir para uma cervejaria maior, né? Como a gente teve o Brew, a gente desencanou do Brew Pub. Falou, vamos abrir logo uma cervejaria mesmo, que é o que a Capitosa está sendo. A gente chega lá. Em 2017, ou foi 2018, agora eu não lembro. Ai, só 2017. preciso falar uma coisa. O Bru era maravilhoso. O Oi, Bru era. saudade. O Bru era nosso O coração. Bru tem coração, né? O Bru era uma Vai, coisa que a gente, assim, a gente fez tudo que a gente queria ver. Tudo que a gente queria ver num serviço de cerveja no mundo inteiro, né, que vários lugares que a gente viu que não. No meu lugar eu faria assim, 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 assado. A gente fez no Bru exatamente do jeito que a gente queria que fosse pra gente em qualquer lugar que a gente fosse, né? Do serviço de chopp. Serviço de copo, do serviço do chopp, da qualidade, tudo a gente fez do jeito que a gente esperava que fosse feito com a gente, em qualquer lugar que a gente fosse. Mas em 2014, foi 2017 ou 18. Se eu não, 17 ou 18, foi um dos dois. Que a gente foi para Brasília. Eu fui para Brasília para ser juiz. Eu já joguei, né, por conta de ser sommelier, ter tido essa experiência, e tal, eu joguei vários concursos como sommelier, né, não como juiz. não, vamos ver. Como sommelier. Você pode convidar o sommelier. Claro que chega ali no final, vai ter a mesa do Best of Show, por exemplo, fica só juiz BJCP, né? Aí já tem um. Você já precisa ter Às vezes não, mas enfim. E eu tava enrolando para fazer essa prova, enrolando, fazer essa prova há muito tempo. Eu meio que não queria, mas eu vou, não vou E você não também. precisava, né? Assim, foi. Então, mas eu já estava achando que começou tantas pessoas começaram a tirar o certificado que eu já fiquei esperto e falei, olha, se eu quiser continuar jogando concurso nacional, né, seja de cerveja caseira ou cerveja comercial, eu vou ter que tirar essa merda mais cedo ou mais tarde. Tirar esse negócio. Não é merda não, é legal. E aí eu estava em Brasília e ia ter um... Porque a questão é, você faz a prova escrita e você marca o tasting, né? Aí para fazer o tasting, você tem que viajar, tem que ter, né? Eles têm uns 3 ou 4 por ano no Brasil, tal, aqui. Mas, cara, enquanto eu não marcar um tasting que eu vá, do que eu não faço essa prova escrita outra hora. Você faz pela internet, né? Você tem 3 horas para responder 1000 questões e você tem que responder ali em 30 segundos, senão você Perde, não, né? você perde. Se você responder errado, você tira pontos, senão você só pode responder. Enfim, é uma prova meio chatinha de fazer. Aí eu tava lá em Brasília, eu fiquei sabendo que ia ter um tasting no sábado, depois do concurso, e só que não tinha vaga, né? Então eu fiquei, mas não tem vaga. Eu falei, não tá, não vim Queria aqui pra mesmo. isso mesmo. Não tava lá. Pois na véspera, eu tava no bar. E aí alguém veio do celular assim e fala: Nossa, surgiu vaga na prova amanhã. Alguém quer? Aí eu falei: Puta merda, se eu tivesse feito a prova online, né? Se pelo menos eu tivesse feito a prova online. Aí pronto, começou um bullying na mesa. Falei, faz agora. Você faz agora, já se inscreve, já Vai no vai. Então, bar eu ali, falei: Não é possível, cara, claro, não fazer dá. uma prova agora. Não, tava no bar, tava o bar lotado, não sei o que, era 10 horas da noite já. Não, 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 rolou um bullying ali, eu falei, não, tá, beleza, vamos fazer. Tá, beleza. Aí, tipo, me inscrevi ali e tal, não sei o que. Me inscrevi no tasting, né, no dia seguinte, né, na prova de bebê. Uhum. E aí eu só sei o seguinte, eu baixei a cabeça no celular para começar a fazer a prova, parece que o tempo parou, assim. Pá, fazendo a prova aqui, de repente eu levanto a cabeça, passaram-se 3 horas, o bar tava vazio, o garçom virando as mesas e tudo dessa. Caramba, né? Só tava o pessoal da mesa lá conversando, tal, não sei o quê. Aí eu olho assim pro celular e assim, tipo, parabéns, você passou, tá, não sei o quê. Não, assim, e agora, né? 1 hora da manhã, Comemora, né? 1 hora da manhã, eu malzão, pelo menos enquanto eu tava fazendo a prova, eu não tava bebendo, né? Tipo, eu tava. Puta que pariu, até agora, tipo, volta pro hotel, vai dormir, tem que acordar às 7 horas da manhã pra fazer a prova prática, né? A prova, o TI. Isso. Caramba.
vamos lá. Aí voltei pro hotel, tipo, dormi, acordei no dia seguinte com a cabeça desse tamanho, né? Ressaca, assim, dormi pouco pra caramba, tipo. Eu tava no quarto com o Mauro, né? Quem conhece o Mauro, que é super juiz BJCP também, organiza as coisas, super entusiasta. E ele ia refazer a prova para aumentar a nota, né? Mauro, me inscrevi na prova, vamos. Ele, nossa, falei para você escrever, vamos. Eu cheguei a fazer a prova, cheguei com risado. Né? Aí você vai fazendo, né? Assim. Aí eu consegui fazer a prova, fiz a prova direitinho e tal. Não tirei o ranking que é o meu objetivo, né? Você Eu querer. fiquei uns pontinhos abaixo, eu preciso refazer essa Mas prova para também, aumentar. né, Fê? Pois é, sem estudar. Já Nossa, o dia tá não dá para olhar. maravilhoso. E pronto, aí eu acho que eu não sei, eu não lembro se eu cheguei a jogar algum concurso já. Não, cheguei. Alguns, assim. É, e Aí foi quando isso. você voltou pra cá, tu ajudou a montar o curso de sommelier aí do Senac, né? Foi professor também, né? Fui professor, o curso de sommelier do Senac, eu acho que a Carol já conversou sobre ele com o Rony, com o João, né? Foi super, super bacana, super legal. É, o Senac teve essa ideia de montar um curso que desse a capacitação profissional, né? Então, o número de horas, né? Tudo era. Todos os cursos eram 80, 100 horas, e esse padrão do Senac teria que ser 160, então a gente tinha que vir com muito mais conteúdo do que a gente estava acostumado. Né? Por exemplo, eu, no meu curso Eu acho que é sommelier, o dobro do curso normal, né? Ou quase isso. ou 80. O meu foi de 100 horas, né? E o do Senac tinha 160. Então, Eu acho que o meu foi 90. quase o dobro. Eu sei que, por exemplo, a minha aula de história da cerveja no que eu fiz, né, no da Dames, foi uma manhã, foram 4 horas, né? 2 aulas. Foi até menos, foi 2, sei lá. E a aula que eu preparei de história da cerveja, que eu que dava, que dava essa aula no começo, tipo, tinha 8 horas, né? Tipo, era uma aula realmente muito mais detalhada, muito mais, né? Muito mais. E foi legal, porque a gente, né, desenvolvendo o conteúdo do zero, foi bacana, foi uma experiência boa. Tô aqui ainda? Tô, né? Lores? Pronto, voltou. Foi. Fê, tá Manolo, não todo vai ser mundo abrir o pub, perguntando não, vai ter um bar da fábrica. fala como é que surgiu. Assim, você já comentou que você tinha um plano com a Carol de montar um brewpub na cervejaria. Mas, assim, como é que surgiu esse nome, a identidade visual de vocês? Como é que teve a Capitão. ideia, o local? É bom aproveitar para explicar o nome, né? Minha cerveja caseira era Vichy Beer. E isso é uma piada interna entre eu e a Carol, então não adianta nem explicar. Era Vichy Beer. Vichy Beer sempre foi minha. Vichy Beer sempre foi minha cerveja Queridinha. caseira. Minha cerveja caseira, Vichy Beer e tal. E a gente Aí teve dois motivos, né? Quando a gente começou a conversar com uma empresa de marketing sobre fazer a marca do Brewpub ainda, né? A primeira coisa que o cara virou e falou, meu, se livra desse nome. Tipo, isso não leva a nada. Amizade Não, mas é sincera. do coração, é cerveja caseira, tem que ser, porque né, minha cerveja caseira chama Vichy Beer, e tem que ser Vichy Beer mesmo, tá? Tá bom, aí o cara fez todo um trabalho, né, por volta do fato da gente chamar Vichy Beer, falou, é horrível, cara. Esse nome não tem nada a ver Não com o vai que vocês estão pegar. propondo. Não vai. Hum. Mas aí a gente foi registrar e a gente viu que não dava para registrar, né? A gente entrou no INPI e já tinha empresa no ramo com o nome Vichy e a empresa estava em judicial, estava com rolo, não sei o quê, e acabou que
a própria pessoa do NPI falou, meu, desencana, porque isso aí não vai desenrolar tão cedo, tipo, procura outro nome. E aí Não era deu para um dia, ser mesmo. e a gente ficou, não, tá bom, vamos pensar no nome, tipo, em quantos anos era Vichy Beer e depois não era mais Vichy Beer, não tem o plano B, não tem outro nome para minha Perdeu o cervejaria. chão, né? Perdi o chão, aí ficamos, aquela coisa, a gente falava, vamos pensar, ficar pensando, não chegava em lugar nenhum, a cervejaria da... Aí um dia eu sentei, peguei, sério, eu sentei, eu comecei a ver, eu li o manifesto da Dogfish Head, eu comecei a anotar umas palavrinhas-chave. Aí vi o manifesto da, da Green Cow lá, da Seasons, aí eu comecei a anotar umas palavras, aí comecei a juntar os conceitos, li o manifesto das cervejarias bacanas que a gente quer se espelhar, tá, não sei o quê. Aí, né, escrevendo as palavrinhas-chave e tentando juntar uns conceitos com aquilo que a gente realmente acredita, que não é exatamente o que eles acreditam, né? Aí eu cheguei num termo, eu falei. Aí começa a procurar a palavra no dicionário e tal, não sei o que, aí chegamos no capitoso. Tinha uma coisa de você não abrir mão, ser teimoso, não abrir mão das coisas tal, e bababá. E chegou no capitoso, eu falei, nossa, que palavra engraçada, né? Capitoso, parece um capiroto. Capitoso, né? Não... Aí se eu fui ver a definição, né? Que era justamente cabeça grande, né? Literalmente cabeça grande, cabeçudo. Figurativamente Uhum. também, né? No sentido de obstinado, teimoso. E pegava alguma palavra também desses manifestos, assim, nós somos chatos, né? Somos, né, com qualidade, com essas coisas. E o Exigente, terceiro, né? isso, exigente, né? Então, cabeça grande e literalmente, cabeça grande no sentido figurado, né? No sentido de obstinado e teimoso. E tem um terceiro, isso português velho, tá? Português arcaico, não é usado, mas... E Uhum. tem um terceiro significado que é inebriante. Olha só, inebriante. Disse do vinho, disse do vinho forte, que embebeda, é um vinho capitoso. E agora uma cerveja também. Perfeito, isso é perfeito. A gente foi lá, Deu registrou. certinho. É nosso, obstinado. Carol, faz um favor, liga pro meu pai, pede para ele parar de me ligar. É, Fefes. E a produção é de quantos litros? Assim, A vocês gente decidiram fazer uma A cervejaria gente decidiu já pular grande, a etapa, né? né? Não pular a etapa. O que seria a etapa do Brewpub Cantaram do foi o Brew. Bob, já foi. Foi Vamos o que a cervejaria, mas gente. quero logo um negócio. Isso, o que a gente. Não, a etapa que a gente ia, né? O que a gente ia adquirir com o Brewpub, a experiência e tal, porque o intuito sempre foi a cervejaria, né? O Brewpub era uma etapa inicial, era uma coisa para você ter um investimento menor e depois de reinvestir, expandir, e de repente você chegar e tá na cervejaria porque você tem um risco menor, é um modelo de negócio completamente diferente, né? Mas Só ali para sentir o mercado, né? sentiu o mercado. E organicamente crescer até virar uma cervejaria grande. Isso foi o Bru, né? Então, falando, não, agora vamos para Vamos brincar vamos sério. já ter uma escala boa e ocupar um espaço que aqui ainda está meio em aberto, né? Que é o da cervejaria de grande giro, né? A gente ter um produto mais eu vou falar mainstream, mas assim, mais acessível do ponto de vista sensorial. Não que a gente não vá ter nossas pirações lá, mas o, o intuito é ter um produto Volume, né? mais acessível, não só do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista sensorial também, para trabalhar na linha de frente e angariar mais adeptos aí para o movimento da cerveja artesanal, né? E o jeito de fazer isso é ter volume, né? Não tem segredo. É escala. É cortar custo fixo e diluir custo fixo, né? E a gente a gente, na verdade, ia ser um equipamento de 1.000 litros e a gente acabou pulando para um de 2.000 na negociação com o fabricante.
convenceu a gente. Ah, vocês vão trocar isso aí em 2 anos. Comprar logo, tá bom. Vai, você tem razão. Aí, equipamento de 2 litros, a gente vai começar com uma capacidade para 20, com tancagem, né, para 20 mil litros, né? Aí dá para fazer entre 30 e 40 aí por mês, dependendo do tipo de cerveja. E com capacidade de invase também, de lata e garrafa. E só que sempre querendo Eu, expandir o chopp, né? Chopp é tudo, chopp é linha. mas o que eu achei muito interessante é a história das latas, né, que vai ter, Lata. A gente quer porque muito. aqui É. Lata é lindo, lata é vida. É, lata não foi, assim, não é muito bem visto, né? Mas para se trabalhar, mas a gente sabe, a gente que entende, né? A gente que tá, acho que todo mundo que está vendo, a maioria, a gente entende como é como a lata funciona, né? A lata, na verdade, assim, ela tem seus contras, tem seus prós. Ela conserva a cerveja de um jeito, né, diferente da garrafa, ela consegue proteger da luz melhor, ela consegue selar melhor, enfim. Mas aí e a gente sabe que uma cerveja fresca na lata é muito mais bem conservada, né, na verdade. Ah, vai guardar? Tá, tudo bem. Talvez seja meio esquisito guardar uma Riz por 10 anos uma lata. Realmente eu não digo nada. Eu guardaria em garrafa mesmo também. Não sei, pode ser preconceito meu também. Pode ser que guarde normalmente, mas. Aí a gente nessa coisa de lata, garrafa, fala, ó, não vamos ter 2 linhas no começo, pelo amor de Deus, né? E também essa indecisão, lata ou garrafa? Ah, garrafa é garrafa. Garrafa tem muito mais aceitação, garrafa nesse público você consegue vender melhor, pelo é menos mais hoje em dia, tá? comercial, né? É mais comercialmente mais fácil de vender, mas é mais caro, é mais trabalhoso, o produto sai mais caro. Na lata é mais barato para quem compra e para quem vende, é lindo, maravilhoso. E para quem trabalha com ela, para quem manuseia, então, putz, e aí, lata ou garrafa? E aí a gente conseguiu uma solução aí no meio termo, né? A gente vai comprar, conseguiu, na verdade, uma envasadora que faz as duas. Foi também uma negociação longa, mas a gente conseguiu fechar e estamos. Tem que ter um container aí no meio dessa história, da negociação. Ah, é, tem um É, container quente, um vendedor gaúcho com calor dentro de um container quente sem ar-condicionado por 3 horas. Mas funcionou, foi bom, foi bom. Fê, perguntaram aqui se vai ter Viena Lager. Eu achei essa pergunta muito persistente, porque, Viena né, eu Lager? amo se vai Não, não ter. está previsto, Né? não tá não tá previsto para ser as primeiros Menos mal. lançamentos, mas ah, é um estilo que eu gosto muito também. Então, quem sabe? Olha aí, É, acho digno. é. Estão perguntando também se vai ter espaço para ciganas, vocês estão pensando nisso Sempre, também? sempre, sempre dispostos a conversar. Agora é o seguinte, o lote mínimo 2.000 litros. Quem quiser, só a gente conversar. Estamos abertos para cigano, estamos tateando, né? Tudo que a gente tinha planejado com a cervejaria está tendo que voltar para o zero, né? Então a gente já não sabe mais como é que vai ser essa distribuição. A gente queria trabalhar muito expandir muito a questão dos pontos de venda, né? Tentar trabalhar locais não especializados para terem também chopp. A gente queria, enfim, distribuir o máximo possível. E agora, não sei, né? Agora talvez tenha sido uma boa comprar uma envasadora, porque a gente só vai conseguir vender através do supermercado. Não sei também, ninguém sabe. Vamos ver como é que vai ser o Eu lembro que vocês estilos. estavam de Oi, não, a quais são os Marcela perguntou estilos. estilos de lançamento. A gente tem algumas Já coisas. está fechado? Não, não está fechado. Não está fechado nada. A gente tem alguns estilos que a gente sabe que vão ter no começo. Na verdade, você tem que preencher você tem que preencher uma planilha ali para mandar para a Cefaz, né? Então você tem que colocar ali o máximo que você consegue prever que você vai lançar no começo. Depois para a gente colocou ó, coisas que eu me lembro, né? Vai ter Pierce, não tem jeito. É o que a gente está se propondo a fazer, né? Vai ter Pilsen, vai ter APA, vai ter pelo menos umas 2 IPAs, né? Uma IPA mais do eixo E para se acolhedor, faz né? Do eixo iniciante, vai ter uma IPA mais do eixo tradicional, né?
Eu acho que a Carol estava explicando aqui, né? A gente tem tem um eixo acolhedor, que são cervejas mais de entrada, mais sensorialmente, inclusive, para as pessoas, para trazer as pessoas para dentro. Deu uma travadinha. 2000. Eu quero uma Best Bitter do jeito que eu gosto. Tipo, eu quero uma Best Bitter do jeito que eu gosto nessa cervejaria, né? Então vai ter, né, cervejas mais clássicas, mas cuidando do clássico, né? Respeitando o estilo e tentando reproduzir com maior fidelidade. E vai ter a linha doidona, né? A linha mais pra gente deixar aflorar aquele lado cervejeiro caseiro que gosta de fazer loucura. Claro, essa. Isso que eu ia te perguntar, Ah, Fef. Alguma das cervejas que você fez como cervejeiro caseiro, você vai levar para Capitosa, para produção em vou, massa? vou. De orelhada aqui, tô lembrando de duas. Uma delas é a Amber Brew. Ah, A Amber lembrou, Brew gente. Ah, nasceu como Best Bitter como deve ser. Sim, sim. Enquanto eu não chegar no jeito que eu quero, que é tipo Fuller's qualidade, eu não vou lançar. Mas eu chego lá. A Amber Brew nasceu como moranguinho. Acho que a Carol contou essa história com o moranguinho do Nordeste. A Carol gosta muito a Carol gosta muito de Amber Ale, né? De American Amber. E aí fui uhum, fazer uma cerveja pra ela, né? Fazer uma cerveja pra Carol, tá, não sei o quê. E ela gostava a muito de gatinha. 5AM, 5AM da Brewdog, né? Inspirado, tal. Uhum. Não vou falar que eu fiz a cerveja igual, né? Mas inspirado. Eu fiz uma cerveja chamada Moranguinho do Nordeste, ficou muito boa. E aí quando a gente foi fazer a cerveja de um ano do Brew, era para ser, né? A Amber Brew foi inspirada, não vou dizer que foi a mesma receita, mas a gente adaptou a receita de uma cerveja caseira para uma cerveja, né, mais comercial. O resultado foi massa. E essa é uma delas, por exemplo. Eu tô vendo aqui se tem alguma pergunta, que eu não parei para contar o tempo, gente, mas eu acho que daqui a pouco. 56. E eu consigo ver o Vocês têm... relógio. Ah, eu não consigo. Amber Brew foi Apanhando aqui. rapidinho, né? 15 dias já foi um lote inteiro. Eu lembro que foi numa festa do Bru, né? Eu lembro que era só Foi a galera aniversário com de os um pitch na ano. mão. Eu fui uma delas, pegou um pitch só pra Pegou um mim. pitcher e saiu bebendo na. É, tipo isso. É, foi no aniversário do Blue. A gente fez nas cinco elementos, né? Fez a cereja lá. Foi bem Ó, bacana. a Carol. Vai, meu Deus, eu tô mexendo. A Carol tá dizendo que faltam 4 minutos. Fê, você tá gostando? Você gostou de participar aqui das nossas lives cervejeiras, mares nordestinas? Travou, gente. Pronto, voltou. É isso. Fê, Estamos aí, conta aí. saímos, tivemos que ficar 75 dias parado. Fechamos a do Luiz. Não, foi um ano. A gente fechou com dois. Um pouco menos de Não, dois. mas com um ano a gente parou pra tirar foto Foi o na dia que Dom fechou a Luiz. Dom Luiz, exatamente. Que eu tenho aquela foto que fechou a Dom Luiz, exatamente. Não foi a O gente, na fato verdade mais engraçado. foram trocar O um fato mais poste. Ei, engraçado foi Xará, vamos pra Goiânia assim que a gente puder. para Dom Luiz para tirar uma foto. E aí um Né, monte mas de então, gente da Dom Luiz tirando foto. Um carro veio assim na nossa direção, ele parou. parou, iluminou, A gente tirou a ligou o foto e depois farol. ele foi embora. A gente ficou, muito Foi. legal. Mas a primeira vez foi porque eles tinham fechado, eles fecharam mesmo. Chegou a MC, fechou porque eles iam trocar um poste, aí realmente fecharam. A gente Tá levou batendo os aqui, tem 20 segundos restantes. 20 Faça a sua segundos. vida. Ei. Tchau, pessoal. Um beijo. Consuma muita capitosa depois quando a gente funcionar. Voltamos a obra essa semana. Semana que vem, todo vapor. Ver se a gente inaugura esse ano ainda e é isso aí. 5 Valeu, segundos. obrigado por terem Obrigada. Amanhã tem live com a Carol e a Hanna.